O dia cheio no Vasco, teve uma associação entrando na justiça contra a C7, teve ação pública pelo potencial construtivo, teve também o Álvaro Pacheco a caminho do Brasil ao Vasco da Gama, e olha, está um certo inconformismo do o pessoal do Vitória Guimarães parece estar inconformado de ter perdido o treinador, e também o Vasco não é para amadores, e o Brasileirão parado, prevaleceu o bom senso, e a CBF confirmou a paralisação do Brasileiro por 2 rodadas. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E agora, dia 21, a bola rola. E como rola? Em São Januário, Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil. Ah, Thiago, e mais Flamengo? Seria isso. A CBF paralisou o campeonato por 2 rodadas. Paralisou o Brasileirão, a Copa do Brasil, não. Nós vamos falar isso no final da nossa edição. E hoje foi um dia de muitas notícias do Vasco, começando de manhã houve um evento de audiência pública na Câmara dos Vereadores pelo potencial construtivo. Inclusive, aí, o grito de casaca no final do evento, e foram esclarecidas muitas coisas em termos do potencial construtivo. Inclusive foi mostrado como será a nova São Januário, apelidada por muitos torcedores de Caixotinho, será uma obra feita pelo arquiteto Sérgio Dias. Olha, não é o músico dos Mutantes, não, é o Hormônio, ao músico, também o nome Sérgio Dias, e terá uma capacidade de 47.383 torcedores. E aí vocês estão vendo lá na sua tela, onde tem a capacidade de cada setor do clube, sendo que 60% do estádio será os torcedores em pé. Olha, gostei do desenho. Vamos ver se ainda amanhã terá uma audiência fechada, ainda terá mais 9 audiências públicas antes dos vereadores irem à votação e aprovar o potencial construtivo, que, pelos cálculos do presidente Pedrinho, as obras começarão em dezembro, assim que terminar o Campeonato Brasileiro. Será 2 anos de obras aí o Vasco terá que ver uma casa para jogar. Muito provavelmente será no estádio Del Cima, enquanto o São Januário está em obras. Bom, já que o Vasco perdeu a licitação no Maracanã. Bom, e se não bastasse isso, já os bastidores fervendo, de manhã já teve a notícia do associativo entrando na justiça contra a C7. E inicialmente parecia ser boato. Eu falei com a Dani Lima, que é a assessora da associação. Ela disse que não sabia nada disso, que ela apurou, não sabia nada disso. E depois se confirmou essa ação. E inicialmente é uma tentativa da associação de ter garantias que, caso a C7 entre em recuperação judicial, a associação não ser lesada. Mas olha, vamos ver as ações dos próximos capítulos, que me parece ser um início. Vamos tentar aí romper um contrato com a 77. E nisso houve, inclusive,
especulações de possíveis novos compradores. Eu acho que a 77 está cumprindo a parte dela, está mandando a porta, ela só vende se ela quiser, mas tudo bem. Que a 77, inclusive a 77 negou que a 77, a Crefisa, desculpa, a Crefisa negou a presidente do Palmeiras, que é a proprietária da Crefisa, a Leila, negou no Roda Viva que tem interesse em comprar a parte da 77 na SAF, mas tem gente, e inclusive o Globo Esporte fez a matéria, entrou em contato com a Crefisa, que fez negou, e agora eu estou à esperança de uns é que o dono do Liverpool segundo eles, tenha interesse de comprar a parte da 77, embora ninguém ligado a ele tenha falado isso. Ainda assim, conhecendo uma das ações que a Sempre Vasco tem feito ter o futebol para si de novo, né? Voltando para a associação. Espero estar enganado, mas tudo indica que é isso. Bom, e o lesado disso tudo é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tem gente que acha que, falando dessa ação, que eu considero a escada que vai ser um tiro do pé do Pedrinho, que é pro 77, ela entender, né? Acham isso? Então, cegamente, achando só falta dizer que só tirar 77 vai melhorar. Só estão faltando falar isso. Bom, e tem um cidadão que brinca de ser jornalista, não é jornalista. Nunca encontrei ele nas coletivas pós-jogo e tudo mais. E o cidadão até está falando que é o cara que comprou o Liverpool, que salvou o Liverpool, sendo que a torcida fica revoltada por falta de ambição do cara. Bom, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa ação da 77. E contra a 77. E o Álvaro Pacheco rescindiu o contrato com Vitória Guimarães e já está uma guerra narrativa que ele foi demitido ou pediu demissão. Seja como for, a rescisão foi sem custos, mas o pessoal do Vitória Guimarães criticou que ele, sob contrato, ouviu outros clubes brasileiros, de Casaí, Vasco e o Cuiabá. Veja. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! E para falar sobre o Álvaro Pacheco, nada melhor que entende de futebol português, o Antônio Carlos Duarte, né, radialista brasileiro, também é correspondente da Record de Portugal. Fala aí! Alô, amigos do canal Vasco e Velocidade. O técnico Álvaro Pacheco já não comanda mais a equipe do Vitória de Guimarães. Um acerto aconteceu entre o treinador e a equipe portuguesa na noite de ontem. O treinador rescindiu o seu contrato, que tinha validade até junho do próximo ano, e Álvaro Pacheco está livre para se apresentar ao Vasco. Os acertos aconteceram entre Vasco e o treinador e o representante dele na noite da última terça-feira. E, portanto, Álvaro Pacheco está livre para se apresentar. Só não se sabe ainda se ele estará presente para assistir ao jogo com o Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Mas o certo é que o Vasco não vai pagar nada da multa rescisória que existia no contrato, já que o contrato dele com o clube português ia até junho do ano que vem. O Vasco não vai pagar nada e o treinador também não. O treinador saiu a custo zero do clube português. Portanto, Álvaro Pacheco está livre, agora será o novo treinador do Vasco da Gama. A diretoria deve anunciar nas próximas horas
a contratação dele e, portanto, resta saber qual o dia que ele vai se apresentar. Um treinador fez uma ótima campanha com Vitória de Guimarães, a equipe portuguesa está aí na possibilidade de conseguir chegar à Liga Conferência, que é a terceira competição mais importante de clubes na Europa, vai disputar um play-off para ver se consegue entrar, isso já não acontecia há muito tempo. O objetivo era colocar o Guimarães numa das melhores posições até hoje na Liga Portuguesa, e ainda pode acontecer se vencer o último jogo diante do Arouca, mas o treinador acabou optando por sair antes do último jogo, já que o Vitória não tem mais condições diretas de chegar a uma competição e, no mínimo, ele já deixou o time nesse play-off de acesso à Liga Conferência. Portanto, Álvaro Pacheco está livre para ser anunciado como novo técnico do Vasco da Gama, ele que gosta de um sistema 3-5-2 ou até um 3-4-3, enfim, dependendo do adversário. Vai ter que observar, vai analisar o elenco do Vasco da Gama, já observou, deve vir com mais 2 auxiliares, ainda não foram confirmados, e a grande expectativa é o dia da chegada de Álvaro Pacheco, o novo técnico do Vasco. Galera, quando vocês viram o Antônio Carlos Duarte, um jornalista nota 10 e especialista em futebol português. Vamos esperar agora como será o Álvaro Pacheco no Vasco. E tudo isso indica que a estreia dele será no dia 21 contra o Fortaleza. Mas, como eu estava falando, aí perde os principais jogadores por dever salário, como era na associação na época. Aliás, praticamente 100%, praticamente não, 100% dos ex-atletas que cobram o Vasco na justiça, que o Vasco paga via Reis, são na época da associação. Mas tem que argumente, até aquele argumento fraco dizendo que todos os títulos do Vasco foi da associação, mas era uma realidade totalmente diferente. Boa parte deles foi na época da lei do passe, que não existe mais, que dava segurança da associação vender jogador e se resguardar e pagar as suas dívidas. Depois, desde quando a Lei Pelé entrou em rigores, a associação praticamente não soube andar com as próprias pernas. Mas é engraçado que se a gente falar alguma coisa sobre isso, você é a favor da 77. Vendo o clube podendo... Aliás, lembro da National Bank, depois que o Eurico rompeu com a National Bank, até hoje paga-se um preço alto por aquele rompimento. Mas vem xingando, vem falta de argumento, vem xingamento, dizendo que aliás, agora está tendo também um agiotário das ações do Liverpool, estaria com interesse de comprar a partir da 77. Bom, eu não vi, nem vi nada dos colegas ingleses falarem sobre isso, mas veja como o Liverpool é tratado pelo cidadão. Nem um clube que ele tem como carro-chefe, o cara cuida direito, mas tem gente empolgada com um possível dono do Liverpool comprando a partir da 7. Vamos aguardar, que tudo é possível se tratando de Vasco, mas eu acho que pelas ações da associação eles não estão querendo passar para alguém, não. No momento, a ação da associação visa se resguardar uma possível falência da 77, sendo que o alerta de Belém disse que a empresa norte-americana, inclusive, tem antecipado os aportes. O clube belga, eles devem vender mesmo. Eu acho que é foi uma ação muito precipitada do Pedrinho. Bom, e o novo treinador, o Álvaro Pacheco, está a caminho no Brasil. Ele já assinou um contrato de rescisão com o Vitória Guimarães
Aliás, está uma briga de narrativa agora. A parte do treinador disse que ele foi demitido e a parte do Vitória Guimarães fala que ele pediu para sair. De qualquer forma, o clube português, inclusive, admite que o contrato foi amigável, não houve multa, né? Foi uma saída sem custos. Veja. Ainda assim, eles estão criticando muito o Álvaro Pacheco, dizendo que ele, sob contrato com eles, ainda assim ouviu os clubes brasileiros, tanto Vasco quanto Cuiabá. Vamos aguardar agora. Depois de falar do Álvaro Pacheco, nada melhor do que falar do treinador, quem entende de futebol português, o Antônio Carlos Duarte. Ele também é correspondente da Record de Portugal. E ele veio falar conosco sobre o que esperar do treinador, agora novo treinador vascaíno. Veja. Tudo indica que a estreia do Álvaro Pacheco será contra o Palmeiras na outra rodada. É possível que ele esteja no Maracanã sábado contra o Flamengo, assistindo no camarote a atuação da equipe. E dali ele tira uma conclusão como ele vai tentar fazer o Vasco jogar nas suas características de esquema de jogo. Embora que eu tenha lido, ele gosta muito do esquema 3-5-2, que aliás é um esquema que vinha jogando com o Ramon Dias, mas vamos aguardar o que ele vai ver da equipe. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco. E ainda hoje vamos falar de Fórmula 1 e boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais. Uma notícia rápida, urgente: o Campeonato Brasileiro está paralisado. A pedido dos clubes, devido à tragédia natural, né? Essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul devido a enchentes, chuvas, inclusive a instalação tanto do Grêmio quanto do Internacional virou rio, piscina, estragou praticamente toda a instalação dos dois principais clubes do Rio Grande do Sul. Tanto é que a CBF já havia suspendido os jogos dos clubes de gaúchos. O Juventude, até ser Caxias do Sul, conseguia treinar, mas os jogadores não tinham nem cabeça, estavam todo mundo ajudando os desabrigados, os que estão sofrendo com a chuva lá do Rio Grande do Sul. E apenas o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo estavam sendo contra a paralisação da competição. Da CBF foi democrática, foi pela maioria e suspendeu a rodada 7 e 8, né? Com isso, o Vasco Flamengo, que seria no próximo sábado, e Vasco Palmeiras, que seria no outro domingo, vão ser remarcados. E quem comprou um ingresso para o Clássico dos Milhões, o Vasco ainda vai decidir o que vai fazer, se vai ressarcir, se vai devolver o dinheiro para os que já compraram ingressos, ou se vai valer para quando a partida for remarcada. Mas valeu, prevaleceu o bom senso, realmente não tinha clima para jogar futebol. A gente comemora gol, festejar a vitória com vendo irmãos brasileiros lutando pela sua própria vida, pets lutando pela sua sobrevivência. Não tinha clima, era questão de humanidade, era questão de bom senso. Mas o rival da Gávea sendo contra não me surpreende. Quando aconteceu aquela tragédia, foi uma tragédia
uma fatalidade lá nos garotos, no Ninho do Urubu. Muita reação da diretoria, não estou generalizando, né? Embora os políticos de todos os clubes usam a paixão clubística como escudo. Eu não estou falando da torcida, não estou falando dos atletas, eu estou falando da diretoria, que muitas ações depois que a tragédia aconteceu, eles foram desumanos com os pais. Tiveram uma sensibilidade enorme com os pais, principalmente se não balançasse a cabeça para o que eles queriam. Então, essa insensibilidade deles não me surpreende. E a do Palmeiras, também não. Agora eu não esperava isso vindo do São Paulo. Mas, pelo menos a CBF foi democrática e fez a vontade da maioria. Bom, Thiago, em termos de Vasco, é bom para vocês, porque chega aí um novo treinador, dá para ele fazer suas filosofias de trabalho e tudo mais. Tem razão. Só que, mesmo se tivesse ainda o Ramon Dias, eu era a favor da paralisação do brasileiro. Não tem clima, cara. É como o presidente do Grêmio falou, se fosse aqui, no Sudeste, já teria paralisado há muito tempo. Se a instalação do Ninho estivesse como está do Grêmio, que é uma situação bem triste. Ou seja, eu duvido que eles iam ter essa sensibilidade, então, talvez teriam a mesma reação que estiveram com os irmãos do Sul, mas do Ninho, a imprensa teria batido feio a CBF. Quando eu falo imprensa, eu falo pressa minoria. Então, só para finalizar o nosso boa noite, é isso. Prevaleceu o bom senso e ainda hoje vamos falar de Fórmula 1. Tomara.